Agora, o Portinho, o Hugo saiu menor. O Alcolumbre gerenciou bem. A extrema-direita, ontem eu assisti durante a tarde a CNN, a leitura dos caras, e de novo, não estou aqui tentando fazer torcida nem puxar brasa, eu só acho de fato muito equivocada. Mas a leitura da CNN, dos analistas, era que a prisão do Bolsonaro reaglutinou a direita, né? Mas não foi essa sensação que eu fiquei no Congresso ontem. A minha sensação é cada um tentando a sua boia de salvação. O Ciro Nogueira do Centrão criticou os caras, falou que não vai passar impeachment, falou que não vai passar anistia. O Kassab foi almoçar com Lula, meio que dizendo assim, ó, eu vou lançar o Ratinho, tá? Porque o PSD tem que ter o seu, mas segundo turno, quem sabe, tamo aí, né? O Sóstenes tá no seu projeto particular. A Damares foi lá falar os seus loucuragens no seu projeto particular. Eu não vi nada de aglutinação, não, viu, Portinho? Não, eu também não vi, pelo contrário, eu acho que quem estava ali na linha de frente das mesas eram os bandoleiros, os pistoleiros da extrema-direita, né? Não tinha ali, tu vê que não tinha quadros do Centrão ali. E isso que tu falou do Kassab aí, eu duvido muito que ele lance o Ratinho, hein, Ossuno? Eu acho que o Kassab, com a força que o PSD tá mais para pleitear uma vice aí na chapa do Lula e compor a frente desde o primeiro turno. Claro que eles vão ficar até março, abril do ano que vem. O jogo do Kassab é esse, ó, nós vamos lançar o Ratinho, nós vamos lançar o Leite, valorizando o passe. O Kassab está fazendo dele, né? Tá, dentro do contexto político, o Kassab está fazendo certo para ele, né? Mas eu quero crer que o Kassab vai até, quem sabe, pleitear essa vice-presidência aí para o PSD, sabe? Eu já vi falar também que o MDB, né, seria um partido que o Lula talvez tentasse buscar algum vice para trazer, talvez até a Simone Tebet, né, para trazer o MDB já no primeiro turno também, né? E eu acho que o caminho que está se desenhando é esse. Eu discordo também, como tu, discordo totalmente dessa análise da CNN. Acho que não aglutinou direita nenhuma. Eu acho que, pelo contrário, a prisão do Bolsonaro enfraqueceu ainda mais eles, tanto que, assim, ó, Suma, eles ainda tinham um coloridinho dentro do Congresso de atuação. Agora acabou de vez. Eles só têm ali dentro do Congresso, a base parlamentar deles, eles só têm esse discurso da anistia, do fim do fórum privilegiado, eles só têm o discurso de salvar a pele da turma deles. Não tem mais nada mesmo agora. Nada. Cada dia vai ficar mais explícito isso, né? E esse discurso do Sóstenes que tu falou, eu acho que também é uma peça importantíssima nesse quadro político que a gente está vendo, né? O pedido de desculpa dele revela que eles estão realmente desesperados na atuação deles, né? E infelizmente a gente tem esse Hugo Mota, sabe? Eu acho que se a gente tivesse um Arthur Lira na presidência, Ossumo, talvez fosse até melhor do que um Hugo Mota da vida, né? Talvez Eduardo Cunha não teria passado por isso. Exatamente. Eduardo Cunha. E a gente tá falando dos ratos, né? Das velhas raposas. Mas um Renan Calheiros não aceitaria isso, né? Com certeza, um ACM velho ACM não aceitaria isso. Estamos falando das velhas raposas. Né? Eu digo que o Cunha, para sobreviver, sabendo o que é importante para sobreviver, o Cunha não, o Lira, sabendo o que é necessário para a sobrevivência política dele, eu acho que o Lira teria sido bem mais duro com essa extrema-direita e já teria até punido alguns desses caras aí. Ele é um cara que sabe, né, como é que faz o jogo. Tu vê que esse Hugo Mota é um cara sem a mínima condição, né? Sem a mínima condição nem para fazer o jogo podre que eles têm que fazer o Centrão, né? Nem para isso ele serve, né? E aí, Portinho... Isso até eu acho perigoso, Suma, essa questão, porque o Hugo Mota esse é tão fraco que o meu medo é ele cair no colo dos bandoleiros e da turma do Faroeste. Não está descartado, não está descartado. O Lira não cairia no colo dessa turma, é isso que eu quero dizer.
E não é um elogio ao Lira, né? Não é dizer que o Lira Não. tem boas intenções, só que as intenções dele estão no centrão fisiológico. O Hugo Mota, ele é o centrão, mas é o centrão pendular. Ele vai ser governo enquanto for benefício, mas ele vai cair no colo dos caras se ele ver que isso aí é uma oportunidade. Existe dois tipos de centrão. A gente tem que separar, o centrão não é uma massa única. Aliás, o centrão é híbrido, né? Mas tem aquele cara que é o centrão, que de fato ele não cai para lado nenhum e faz o seu jogo politiqueiro só de interesse das suas castas, e tem aquele cara que dança conforme a música. Né? O Hugo Mota me parece ser esse cara. Só que, de novo, eu vejo que é uma fragilidade até de leitura da própria realidade, porque o Hugo Mota poderia ter nessa situação uma grande chance de se lançar como um nome forte da política hoje. Né? Ele poderia. O Hugo Mota tem 35 anos, gente. Ele tem a minha idade. O Hugo Mota pode sonhar com coisas grandes na política, se quiser, né? Enfim, não acho que tenha caminho para isso, mas ele pode sonhar. Mas para isso teria que saber aproveitar a hora de ser protagonista. Ela veio e passou por cima dele. Ela passou por cima dele. A oportunidade passou por cima dele. Ele não agarrou a oportunidade. E aí, Portinho, você falou ali, né, dos nomes e tal. Quando a gente falou do Ratinho, o Tarcísio teria dado sinal verde para o Rodrigo Garcia compor uma chapa com o Nunes para concorrer à prefeitura, ao governo de São Paulo, perdão. Isso me chamou a atenção, o Rodrigo Garcia está sem partido, né? Mas me chamou a atenção porque isso sinaliza que Tarcísio vem mesmo à presidência. Mas, ao mesmo tempo, as informações estão dando cada vez mais certo que ele vai para o governo do Estado. Então, eu não sei se é um desvio, se é tentar medir temperatura. O fato é que eu estou sentindo o seguinte, ó, que o Tarcísio vai para governo e vai se acadelar na hora H, porque no governo ele ganha, tá? Que talvez o Kassab recue do Ratinho, apoie o Lula quando enxergar que quase não vai ter segundo turno, talvez tenha um segundo turno só para dizer que teve, né? Mas que é a vitória certa. Aí tá, Caiado, Zema, esses aí não me preocupam nem um pouco, tá? O Bolsonaro não vai ser maluco de lançar a Michelle para a presidência. Muita gente acha que ele lançaria, mas não vai, cara, porque se perder, ele não vai ter quase força nenhuma da família, porque o Eduardo não vai ter cargo. Porque o Carlos, todo mundo dá o Carlos como certo, como senador em Santa Catarina, eu não dou. Eu não dou porque a elite de Santa Catarina, eu tô falando da extrema-direita, já se incomodou com a candidatura do Carlos. Porque eles sabem que o Carlos não vai defender os interesses econômicos deles, né? Eles já se incomodaram. Eu acho que não teria o apoio nem do velho da van. É mais fácil ter o safe, ter os caras deles ali como senador e garantindo ali o quinhãozinho deles, do que botar um cara que o compromisso é com a família, né? Bem mafioso. E aí, então, eu acho que ele manda a Michelle para o Senado, não é? Acaba que não tem candidato, Portinho. Não tem candidato. Realmente, eles estão. Eu acho que o candidato vai acabar sendo o Caiado, porque é o cara que quer, o cara que. E aí vai aglutinar ali a frente bolsonarista, né? Vai se comprometer com a questão que eles querem, que é, vamos me comprometer, eu me comprometo com a anistia, se vocês querem, vamos eu me comprometo. O Caiado, a gente sabe que faz esse tipo de coisa, né? Claro. Vai sobrar para o Caiado, e o Caiado é fraquíssimo, né? O Caiado, eu estava falando que o Lula venceria qualquer candidato bolsonarista de 40 a 20, o Caiado não chega em 20%, gente. Não o Caiado chega em 20%. Não faz, né? Não chega em 20%. O Tarcísio Freitas, eu acho que tu tens razão aí, acho que ele vai para o governo do estado de São Paulo, mas eu já não estou dando o Tarcísio Freitas como um páreo corrido, porque tem o fator Geraldo aí, né? Tem o fator Geraldo. Se o Geraldo Alckmin for para governo de São Paulo, eu acho que o Geraldo já começa a assustar, pelo menos aí. Eu acho que ele tem grandes condições de levar esse páreo aí. Com todo o envolvimento, sendo vice do Lula, o que prejudica um pouco junto ao eleitorado dele, né? Mas eu acho que também ele ganha um outro eleitorado, sendo vice do Lula e concorrendo como candidato do Lula, né? Eu acho que ganha uma grande força essa candidatura aí do Geraldo Alckmin para desbancar o Tarcísio, né? E o Tarcísio, é bom a gente lembrar que ele também sai muito queimado desse episódio do tarifaço do Trump, né? Queimadíssimo, né? Um cara. E ainda ontem falou uma merda colossal, né? Ontem ele disse que o tarifaço é porque o Brasil atacou os Estados Unidos.
E não é queimado, quando eu digo queimado, não é queimado com o eleitorado especificamente, ele sai queimado com a burguesia paulista, que é quem elege a burguesia do Tucanistão, que é quem sempre elegeu o PSDB, quem elegeu ele, inclusive, quem vai eleger o próximo candidato. Então, a burguesia do Tucanistão, diante desse episódio aí, vai ficar com um entreguista Tarcísio, que defende as tarifas, que defende o Trump, ou vai ficar com o Geraldo, que é o cara que está lá negociando para eles, né? Então, eu acho que tem todo esse contexto aí nessa eleição paulista, né? E a eleição presidencial, está cada dia ficando mais páreo corrido isso aí. Se não acontecer um tsunami aqui no Brasil, vai ser muito difícil do Lula perder essa eleição, sabe? Também acho. E tem um plano B, que ainda está muito nos bastidores, mas eu tomei conhecimento, não sei se seria B ou C, mas que não dá para descartar, tá, Portinho? O PSB não abriria a mão do Alckmin como vice do Lula, tá? E aí o Alckmin ficaria de vice, mas o PT tentaria emplacar Simone Tebet para o governo de São Paulo. Seria esse. O Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativas, ele já começou a apresentar a Simone para algumas lideranças dos industriários e para alguns empresários lá em São Paulo. Né? Não que precise apresentar como se não conhecessem, mas ela, né, já, não é do Estado, né? Mas seria essa uma ideia. E aí Simone se cacifaria como governadora de São Paulo para depois tentar a presidência da República em 30, por exemplo. Seria que daí o Lula já estaria fora, o Geraldo Alckmin também já estaria velho, Simone seria o nome dessa centro-esquerda. É um projeto também, é uma alternativa. Seria uma alternativa, mas aí essa alternativa, para nós, eu já não acho tão boa, né? Porque nós estamos começando a entregar os pontos para eles, né? Para nós, que eu digo da esquerda, né? Não. Para nós, eu acho que nós temos que começar a construir um 2030 para o Haddad, né? Pelo menos um Haddad da vida, né? Nós já começar a entregar para Simone Tebet aí, que a Simone Tebet é aquela história, né? Tá fazendo um trabalho bom, tá, mas eu sempre fico com o pé atrás, né? Uma integrante do PMDB, né? Envolvida com agronegócio, eu não gosto muito, sabe, Suma? Eu não gosto muito. Claro que ela tem feito aí um trabalho dentro do governo que é interessante, tem se mostrado um quadro político preocupado até com o Brasil, né? Dentro dos limites, mas eu realmente me causa preocupação ver ela de presidenta da República em 2030, sabe? Isso seria a maior expressão da tal da frente ampla, né? Seria Exatamente. Coisa de alargar o gargalo da frente. Mas para nós, enquanto visão política, seria péssimo. Aliás, do PSB para lá, eu acho que tudo seria péssimo, na verdade. Sim, tá? Porque tu vê o Geraldo Alckmin, eu só vejo o Geraldo Alckmin com bons olhos em São Paulo, porque a gente sabe que São Paulo é um território perdido para nós, quase. Então, tu tem o Geraldo Alckmin de governador na atual conjuntura lá em São Paulo, seria... O camarada Alckmin é o mais canhoto que nós teríamos lá. Exatamente, porque não tem chance do Boulos ganhar em São Paulo, não tem chance de um candidato de esquerda do PT. Padilha seria o nome do PT, né? Então é isso. E isso aqui o pessoal precisa entender, né? Que essa política de frente amplas, e essa política de frente amplas, gente, tem muita gente que critica o Lula, né, por ele levar a cabo essa política. Quem ensina muito sobre a política de frente ampla, gente, é esse carinha aqui que está atrás de mim, ó. É o cara que formulou a teoria das frentes amplas e colocou ela em prática para fazer a Revolução Russa, inclusive lá, tá, pessoal? Esse carinha aqui, ó, quem não está enxergando bem é o Vladimir Lenin, né? Então, quem critica o Lula... Aí, né? Quem é da esquerda e critica o Lula por fazer a política das frentes amplas, olha, é um cara da esquerda que não conhece a teoria da esquerda, não conhece a história, né? E assim, o que é a frente ampla, né? É tu conseguir avanços em determinadas conjunturas. Nem sempre tu vai conseguir em determinada conjuntura o ideal. É que nem eu falei aqui, o ideal para mim, em 2030, é um cara mais à esquerda até com o Lula.
Mas eu até admito ali um Haddad, entendeu? A Simone Tebet, em 2030, eu já vou achar que, Simone Tebet, entregamos para a direita, né? Nós tínhamos Lulinha e vamos pegar a Simone Tebet. Complica, né? E em São Paulo é isso aí também. A frente ampla em São Paulo, tu colocar um cara como o Alckmin, que a gente sabe toda a história, toda a trajetória, é um avanço em relação ao Tarcísio que a gente tem hoje, né? É isso. Mas esse cara mais à esquerda parece que não tá nascendo também. Tem tempo ainda, né? A gente tá falando de 30. A primeira batalha é 26, mas precisa ser fabricado desde já, né? Porque hoje eu não vejo esse cara. O mais canhoto, à exceção de Lula, seria Haddad, né? Com toda a sua performance. Que também não é o meu quadro ideal de esquerda. Tem gente que chama o cara até de neoliberal. Eu discordo disso aí. Né? Também. A gente sabe que o Haddad tem ali não tem. O Haddad não é um socialista, um cara, né? Mas é um cara que é do nosso campo, não tem como negar. Sabe? Olha o trabalho que ele está fazendo no Ministério da Fazenda. É um trabalho que, dentro da limitação que ele tem, é excelente o trabalho dele. Ele não fez nenhum corte sangrento na classe trabalhadora. Mas ele reduziu o aumento real do salário mínimo, Portinho. Mas o salário mínimo ainda tem aumento real, gente. Sabe? Ele é defensor do arcabouço, Portinho. Tá, esse é um dos problemas dele. Mas quem sabe a gente não cria as conjunturas e os contextos políticos para a gente conseguir acabar com o arcabouço mais na frente. E eu acho que isso é possível, Suma, aí com a eleição de 2026, se ela vier com um Congresso mais palatável, eu não digo nem um Congresso de esquerda, que isso aí é viver fora da realidade, achar que nós vamos ter 250 deputados da esquerda. Não vamos ter. Nós vamos continuar ali com 130, 150, no máximo, do máximo, nós botamos 150, né? Mas só de tu reduzir a corja da extrema-direita, já vai ser um grande avanço para nós em termos de Congresso, né? Inegavelmente. É uma purga já, né? É uma limpeza, uma higienização do Congresso. E aí